Bom dia, queridos, graça e paz em Cristo Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Manhã de Paz, onde você já está acostumado a saber que todos os dias, às 6 horas da manhã, nós sempre entramos para estar liberando uma palavra para o seu coração. E como é bom nós levantarmos cedo, ouvir a voz de Deus, receber essa palavra que venha nos curar, nos tratar, nos fortalecer, nos edificar. Concorda comigo? Como é bom nós ouvirmos a voz de Deus já pela manhã, né? Você percebe que uma palavra, ela muda totalmente o seu dia. Seu dia já começa diferente quando você ouve a voz de Deus. Não é verdade? Concorda comigo? Quando você levanta e já recebe a palavra, você já tem uma direção, sabe, para agir diferente durante o dia, para tomar decisões certas. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu sei que você já fez o teu tempo de devocional, já orou o Senhor, né? E agora veio para cá e me dá o privilégio de sempre estar com você para estar liberando uma palavra para a sua vida, para o seu espírito. Eu me sinto sempre honrado em ter você aqui todas as manhãs. E é muito legal que tem gente que vai para a faculdade ouvindo a palavra, tem gente que vai trabalhar ouvindo a palavra, tem gente que vai fazer as atividades domésticas ouvindo a palavra, tem gente que toma café da manhã ouvindo a palavra, tem gente que almoça ouvindo a palavra, tem gente que só ouve de noite, porque chega tarde, trabalha e às vezes levanta muito cedo, não consegue acompanhar. Mas enfim, o importante é você alimentar a sua alma, a sua fé, o seu espírito, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. O que significa isso? Que toda vez que você ouve uma palavra como essa, você recebe fé. É testificada a sua fé, aumenta a sua fé. Então é muito bom nós estarmos conectados aqui na nossa fé em Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado por esse dia, pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida, pelas bênçãos, até mesmo pelas lutas, Senhor, porque nós sabemos que nada do que passamos, nós passamos sem um propósito. O Senhor tem um propósito sobre todas as coisas e nós confiamos em Ti. Eu te peço que o Senhor abençoe essa pessoa que parou para ver esse vídeo, que o Senhor fale com ela poderosamente, continue abençoando os inscritos desse canal, os intercessores, os membros, ó Pai, tantas pessoas que nos ajudam a continuar pregando aqui na internet, que o Senhor prospere a obra das suas mãos, fale conosco e fica conosco em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus, como é bom ter você aqui mais uma vez no Manhã de Paz. E você que ama a palavra do Senhor, já chega dando like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações. E se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeos novos todos os dias, você pode voltar às 6 da manhã, meio-dia e às 18 horas, que você sempre vai receber uma palavra poderosa para o seu coração. Olha, se eu fosse você, eu não perderia tempo, porque esse canal está tendo muita coisa boa. Gente, é estudo bíblico, é live respondendo comentário, são pregações, né, devocionais, mensagens que eu tenho pregado no Brasil. A gente está postando direto aí mensagens novas, mensagens completas. Tem até parte de entrevista que eu não sei se você já viu. Depois você vai na playlist lá, tem entrevistas que a gente fala sobre ministério, sobre chamado, com vários cantores e pregadores assim que são conhecidos, né, homens de Deus. Então tem muita coisa boa aqui que vai edificar e vai alimentar sua fé através desse canal. Beleza? E a palavra que está no meu coração para esse dia está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 8. Olha o que diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós pedirdes. O nosso Pai sabe o que é necessário antes de vós pedirdes. E por que Jesus fala isso? Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Porém, ele diz, porque o Pai sabe que é necessário antes de vós lhe pedirdes. Esse capítulo aqui é um capítulo que Jesus está ensinando sobre oração. Ok? Jesus está ensinando sobre oração e precisamente mais à frente ele vai ensinar sobre o Pai Nosso. Porém, quando fores orar, ore dessa forma: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele ensina a orar dessa forma. Só que antes, ele vem explicando um pouquinho sobre oração, que é interessante a gente aprender. Quando orares, não oreis em vãs repetições. Não faça como os gentios, achando que pelo muito falar serão ouvidos.
Preste atenção aqui. Às vezes, você acha que orar é falar bonito. Tem gente que acha isso. Acha que não, eu não sei orar. Como é que eu vou orar? Eu não sei falar bonito. Eu não sei nem como orar. Pois é, Deus está pouco preocupado das palavras que você poderia usar na forma como usa, na forma como ora. Deus está preocupado com a verdade que você expressa. Sabe? Por isso que ele diz assim, não useis de vãs repetições. Sabe a pessoa que fica o tempo todo falando a mesma coisa, achando que pelo muito repetir que você vai ser ouvido. Você não vai ser ouvido porque você repete 20, 30, 40, 50, 60, 70 vezes a mesma coisa para Deus. Sabe? Deus sabe que é necessário. Você vai ser ouvido quando você entender o propósito da oração. Aí ele explica, você não precisa ficar de vãs repetições, porque o vosso Pai já sabe o que é necessário. Ou seja, ele já sabe o que eu vou pedir. Ele já sabe, inclusive, o que eu preciso. Antes mesmo de eu pedir. Aí você vai dizer, ué, pastor, mas se ele já sabe o que eu vou pedir, antes mesmo de pedir, para que eu oro? E eu já expliquei várias vezes sobre oração. Quem me acompanha aí nos devocionais do Manhã de Paz ou em outras mensagens já me viu falar muito sobre oração. E uma das coisas que eu falo sobre oração é que a oração ela é mais importante para você do que para Deus. Eu sempre disse isso para vocês, não sei se vocês lembram, que antes de você abrir a boca para falar, Deus já sabe o que você vai falar. Deus conhece o teu coração. Então por que eu oro? Eu oro porque eu entendo a importância de me relacionar com Deus. Eu oro porque eu entendo que a oração é um meio de comunicação que Jesus deixou para eu me relacionar com o Pai. É através dela que eu tenho intimidade. É através dela que eu consigo ter esse acesso. É através do nome de Jesus. Então, é por isso que eu oro. Ah, pastor, mas se eu estiver afobado, com tristeza no meu coração, eu não tenho problema eu ficar falando sempre a mesma coisa? Não. Preste atenção. Deus não está dando um despertamento ali, um alerta, para que você evite falar aquilo que está no teu coração. Não, não é isso. Deus está falando daquele sentido religioso da pessoa achar que ela precisa, pelo muito falar, que ela vai ser ouvida. Ela precisa falar muito, então, para ser ouvida. Então, eu entendo quando a pessoa ela repete muito, porque aquilo está no coração dela, ela precisa colocar, e de fato Deus recebe porque é uma oração sincera, e Deus procura sinceridade na maneira como eu me expresso com Ele. Mas você repete as palavras porque a tua alma grita em repetir, porque os problemas te incomodam e você deseja ouvir respostas de Deus. Então, esse sentido não tem problema. O problema é quando isso se torna religioso. Sabe? Quando é religioso, o religioso é aquele que entra no automático. E Jesus está ensinando sobre isso aqui. Ele está mostrando literalmente no texto esse significado de religiosidade. Da pessoa que repete, fala. Às vezes cai tanto no automático que ela não tem nem consciência daquilo que ela está pedindo. Por quê? Porque já se tornou uma coisa comum para ela. Pedir sempre da mesma forma, pedir sempre do mesmo jeito. Então o problema não é só falar muito ou pedir muito. O problema é você se tornar religioso na petição. Entendeu isso? A diferença de você expressar com sinceridade, porque tua alma quer gritar, porque a tua alma quer orar dessa forma, do que você cantar, orar só porque é movido por uma repetição, achando que pelo fato de repetir, Deus vai ouvir a sua oração. O que é uma mentira, que Jesus está dizendo, não é pelo repetir. Eu já sei o que você vai orar, antes mesmo de você clamar. Entendeu mais ou menos isso que Jesus está ensinando para nós? Porém, há uma importância em você expressar tudo que está no teu coração. Tudo que te incomoda, passa para Deus. E não importa o tempo que isso te incomoda. Ah, pastor, será que Deus deve ficar chateado comigo porque eu já estou 3 anos, 5 anos incomodando eles, falando sempre do mesmo problema, problema com o filho, problema com o pai? Não, Deus não tem problema em ouvir as suas dores. Deus não tem problema em ouvir o seu sofrimento, sabe? Deus não tem problema. Desde que isso seja verdadeiro, desde que isso seja sincero, desde que isso seja o que está te incomodando. Se mexe com o teu coração, mexe também com Deus. Se te incomoda, Deus quer ouvir.
ore por tudo aquilo que é importante para você. Continue orando, continue clamando. Mas que você tenha esse ensinamento, que você tenha esse entendimento, que não é pelo muito falar, que não é pelo repetir. Você não precisa ficar 100, 70, 80, 100 vezes falando a mesma coisa, achando que pelo muito falar Deus vai ouvir. É isso que o texto está querendo dizer e é isso que Jesus está nos ensinando. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Ou seja, eles acham que pelo muito falar, pelo muito de expressar, eles vão ser ouvidos. E não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está falando, não é pelas repetições. O segredo não é a quantidade. Deus nunca, na verdade, ficou procurando quantidade. Deus sempre quis qualidade, coração, sabe, interior, prioridade. É muito diferente de quantidade. O religioso ele pensa muito assim, muito em quantidade, muito na aparência, muito na forma, na performance, né? É até uma coisa interessante que no versículo aqui 6, Jesus diz assim, ó, tu quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e ora o teu pai em oculto, que vê secretamente e te recompensará. Por que é interessante? Porque Jesus aqui está ensinando um conceito sobre oração, que quando você orar fecha a porta do teu quarto e clama o teu pai em secreto. Isso confronta os fariseus, que eram religiosos na época, que tinham o hábito de orar em praças públicas. Lembra que eu estou falando sobre ser religioso? Então, muitos fariseus eram religiosos nesse aspecto. Eles iam para as praças públicas orarem na frente dos outros. Aí Jesus, porém, vai dizer, eu, porém, vos digo, quando orar, fecha a porta do teu quarto, ora sozinho. Ninguém precisa saber que você está orando, que você está pedindo, que você está clamando. Jesus está ensinando você a clamar em oculto, porque o teu pai te recompensará. Ele está dizendo mais, quando você ora em oculto, vai vir resposta sobre a sua vida. O pai vai ouvir e o pai responde a tua oração. Entende? Então, esse capítulo aqui, você percebe algumas coisas que Jesus quer desmistificar nesse sentido religioso. Oração não é uma aparência, oração não é uma performance, oração não é pela quantidade de repetições, de vezes que eu vou falar, eu vou proferir. Oração é coração, é interior, é verdade, é excelência, é o que está dentro. É sinceridade, entendeu? Tudo isso está ligado à oração. Aí depois Jesus vai ensinar uma forma como nós devemos orar para atingir todas as áreas necessárias da nossa vida, né? E quem quiser, inclusive, assistir as mensagens que eu tenho sobre o Pai Nosso, pode procurar na playlist lá, nas mensagens do Manhã de Paz, e você vai encontrar mensagens que eu prego só sobre o Pai Nosso. E ensino cada temática do Pai Nosso que Jesus ensinou e mostrou como nós devemos orar ali nesse aspecto do Pai Nosso. Qual o sentido que Jesus queria trazer para nós. Entende? Então, tudo que estiver no teu coração, ora mesmo, e ora com vontade. E não precisa orar na frente, não precisa orar em público, não. Fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho. Pastor, eu estou aqui sozinha, eu estou, em outro país, aqui nem igreja tem. Se eu dobrar o joelho, Deus vai me ouvir? Com certeza vai te ouvir. Porque a Bíblia diz que Ele é Deus de perto e Deus de longe. Então fica tranquilo diante disso, fica tranquilo diante dessas circunstâncias, porque Deus é Deus que sabe de todas as coisas. Ele sabe o que você vai clamar antes de pedir.